levei 6 meses para desenvolver qualquer ideia e tornar em startup. E hoje eu vou lhe ensinar isso em alguns minutos. Vamos lá. Para quem é isso aqui? É para quem pensa grande, para quem pensa em construir algo com propósito e algo com valor que pode ter uma escalabilidade e valuation de milhões de reais. Você irá criar nesse vídeo o seu software mesmo sem saber programar. Provavelmente você já teve essa vontade, esse desejo de criar um software, seja um aplicativo, um agente de inteligência artificial, mas você enfrentou uma dificuldade, uma barreira que é não saber programar. Mas hoje com IA você consegue desenvolver qualquer coisa mesmo sem saber programar. Antes, eu vou me apresentar. Eu sou o Cauã Guedes, tenho 21 anos. Aos 15 anos eu comecei uma empresa de trufas, vendendo trufas para aprender a arte do empreendedorismo. E hoje eu estou construindo startups com propósito, disciplina e fé. Minha jornada não é fácil, mas é real e hoje eu quero compartilhar tudo com você. Eu tenho alguns vídeos no YouTube que você pode acompanhar na minha conta principal, que são vídeos que eu mostro a minha rotina, vídeos de vlogs, criação dos projetos de startup, e você pode acompanhar tudo por lá no canal do YouTube Cauã Guedes, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu fundei algumas empresas, alguns projetos. A primeira é a Light Green, que é um projeto de nutracêutico, uma empresa de produtos naturais. A segunda é o Vault Club, que é um grupo de empreendedores com propósito. E os aplicativos que foram o Vox Translate e a Bellings, que são dois apps que estão na App Store e são aplicativos de software, de SaaS. E também a Nexari, que é uma software house. Vamos lá. Pro conteúdo introdução, a parte 1. O que é SaaS? Vou definir rapidamente para vocês o que é SaaS. SaaS, Software as Service, é um modelo de entrega de software baseado em nuvem, no qual o usuário acessa aplicações diretamente pela internet sem a necessidade de instalação ou manutenção local. Exemplos de SaaS que provavelmente vocês já ouviram falar é a Salesforce, o Zoom, Canva, até mesmo o próprio YouTube, Uber, iFood, tudo que é um software e a pessoa vende algum serviço dentro desse software, vende algum modelo de assinatura, e é denominado como SaaS, Software as a Service. Comparação com os outros modelos. Provavelmente você já tentou vários modelos no mercado, seja dropshipping, infoprodutos tradicionais, e-commerce, qualquer outro projeto, mas provavelmente você sentiu que não é um mercado com valuation, não é um mercado que de fato poderá te tornar um multimilionário, assim como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, e eu vou lhe explicar o contra de cada um desses projetos. Dropshipping, você depende de fornecedor, tem alto custo em impostos, margem de lucro apertada. Eu digo isso porque eu já criei um dropshipping, uma loja de drop, com produtos de pet da marca Bellings, e eu senti essa dificuldade na pele. Infoprodutos tradicionais. Os contras é sem possibilidade de valuation. O que é isso? Com e-book você vende esse produto, mas você não tem a capacidade de vender futuramente essa empresa, esse projeto, para um sócio, para um investidor anjo, e por isso que é um projeto que ele não tem valuation, e a saturação é muito rápida. Eu digo isso porque tive um projeto que eu postei orgânico, bateu 1.200.000 visualizações atualizando, mas eu fiz esse projeto, mas ele saturou muito rápido, mas eu recomendo o infoproduto apenas para você levantar caixa. E eu fiz esse infoproduto com IA. E-commerce, o contra é que você depende de estoque. Se você não tiver estoque, você fica limitado para escalar. O custo é alto com o fornecedor. Eu digo isso porque eu tenho a marca Light Green e eu tenho um custo alto com o fornecedor, então você depende de estoque para escalar. Inclusive, aproveitando, se você tiver com baixa memória, com TDAH, com baixo foco ou com problema de insônia, eu lhe recomendo o magnésio tronato, que é um dos nossos produtos da Light Green, e você pode comprar. Eu uso e apoio o uso deste produto porque, de fato, ele traz melhoras no seu dia a dia. Vamos lá. Quais são diferenciais e por que SaaS? Por que você deve entrar nesse mercado de SaaS? Mar Azul, são poucas pessoas no Brasil que falam sobre isso.
falam sobre o mercado de SaaS. É um mar azul e você provavelmente vai procurar muitos conteúdos lá fora, assim como eu iniciei há 6, 7 meses atrás. Procurava muito conteúdo lá fora porque não tinha muitas pessoas falando sobre SaaS aqui no Brasil. LTV, que é recorrência, você consegue vender mais vezes para a mesma pessoa. Capacidade de valuation, isso aqui muda tudo. Capacidade de escalabilidade e precificação em milhares. Vou explicar mais a fundo para vocês. Cases de empresas de SaaS. Empresas com valuation. A Base 44 é uma empresa de SaaS. A Lovable, que eu vou mencionar para vocês logo à frente. O fundador da Base 44, um único homem, uma única empresa com um único cara, fundou a Base 44 e ele faturou 80 milhões em 4 meses após o lançamento. Ou seja, ele vendeu a empresa, a Base 44, uma empresa de inteligência artificial, e vendeu para a Wix, aquela plataforma de sites, e ganhou 80 milhões de dólares. A Lovable, que é um dos casos mais famosos mundialmente, a empresa que mais cresceu em quantidade recorde de tempo, ela captou 200 milhões de dólares em uma rodada de investimentos e virou uma unicórnio em apenas 8 meses. A startup sueca de criação de sites alcança valuation de 1,8 bilhão de dólares com mais de 180 mil usuários pagantes. E um caso brasileiro de sucesso, um brasileiro que usou a Lovable, uma empresa chamada EdTech, desenvolveu um produto e conseguiu gerar 3 milhões de dólares em apenas 48 horas. Isso aqui é surreal. E também em apps, um jovem britânico fatura 2,7 milhões por mês com o aplicativo contra a pornografia. E esse outro caso aqui, um rapaz de 18 anos fatura 1,4 milhão de dólares por mês ainda no colégio, criando um aplicativo de calorias, aqueles aplicativos que você tira a foto do alimento, ele faz a contagem ali dos macronutrientes. Vamos lá. Antigamente as pessoas usavam muito o VS Code, que é uma plataforma de código que foi criada por programadores e usada por eles mesmos desde 2015. Mas só que o Visual Studio Code tem uma complexidade muito alta, é difícil de entrar de fato, de você criar um projeto. A porta de entrada é somente para desenvolvedores, programadores que estudaram mais de 3, 5, 10 anos apenas de cursos de front-end ou de back-end. Então, é algo que tem uma complexidade muito acima. E para você criar um único projeto, levava de 6 a 36 meses. E a maioria dos programadores, a real, é que se frustravam durante a criação desse projeto. Vários erros de código, dificuldade de integração e demandava de um time. Ou seja, para você criar uma única plataforma, você precisava de um time de mais de 30 pessoas. Ou seja, o empresário ali, o fundador da startup, tinha muito custo com funcionários e acabava que, além disso, demorava meses para construir um único projeto. Mas isso acabou. Surgiu as LLMS, que são as inteligências artificiais, que vocês provavelmente já conhecem ou já usaram, que é o GPT, o Grok do Elon Musk, Gemini, DeepSeek e o Claude, que é essas inteligências artificiais que vocês já usaram e provavelmente, como eu falei, já conhecem. E com o surgimento dessas inteligências artificiais, alguns programadores tiveram uma mentalidade fora da caixa e desenvolveram as IDEs. Isso aqui é a revolução do século para mim. E o IDE, eu vou explicar mais à frente o que é, mas o IDE com IA é um ambiente de desenvolvimento integrado. Algumas IDEs que eles desenvolveram foi a Windsurf, que eu mais uso ultimamente, a Cursor, o Replit, o Bolt, a Lovable, que eu falei anteriormente, e o N8N. Provavelmente você já ouviu falar de algum desses, mas caso você não tenha ouvido, eu vou contar de uma maneira breve para você. Você esquece aquela forma de fazer código com o VS Code, aquela forma antiga, e você começa a desenvolver código apenas com prompt, ou seja,
você faz um comando, dá um prompt para desenvolver um projeto e essas ideias, qualquer uma delas, elas desenvolvem, seja até mesmo um foguete. Ou seja, qualquer coisa que você imaginar, o céu é o limite. E eu vou mostrar isso para vocês, que foi que aconteceu eu usando apenas o Windsurf e a Lovable. Vou mostrar um caso para vocês que eu criei durante a gravação desse vídeo que vocês podem usar como ideia. Vamos lá. Criei a usando a Windsurf, eu criei o front-end do WhatsApp, ou seja, você está vendo aqui o WhatsApp Web na sua frente apenas com prompt. Eu vou mostrar para vocês, eu usei o Windsurf e eu dei apenas um prompt, falei assim, quero que você crie o WhatsApp Web, o front do WhatsApp Web. E ele criou todas essas estruturas aqui de linha de código, todos esses arquivos, seja index, HTML, o Dictionary, qualquer arquivo desses aqui que vocês estão vendo, todas essas letras, ele desenvolveu e eu não escrevi uma sequer letra nos arquivos aqui desse projeto. E ele fez simplesmente o front-end do WhatsApp Web, ou seja, imagine o poder que você tem na mão. E não só isso, vou mostrar aqui agora o caso com a Lovable, que eu mostrei para vocês, que eu criei um sistema, um dashboard para academias, ou seja, você vender isso aqui para um cliente, você entrar em contato com um cliente, uma loja, por exemplo, uma loja de uma academia que você tem aí no seu bairro, perto de você, você apresentar isso aqui no notebook para ele, falar, olha, você é gerente dessa academia, você vai ter todo o dashboard financeiro, todo o dashboard, o controle da gestão da sua empresa e você vai conseguir ver membros ativos, a receita mensal, novos membros, tempos de pessoas que ficam por sessão, ou seja, você consegue ter acesso a membros, telefone. Se você apresentar isso aqui, você vai ficar, o cliente ele vai ficar de boca caída. Poxa, um moleque desenvolveu isso e entregou uma plataforma aqui para mim e, pasmem, eu desenvolvi isso aqui só com um prompt e não levou nem 30 minutos. Então você consegue criar muitas coisas usando apenas prompt com essas ideias. Vamos lá, volta aqui para a apresentação. Quais são as ramificações do SaaS? Você já entendeu a estrutura do SaaS, mas você precisa agora escolher o modelo que você quer de negócio. Eu me identifico mais com apps mobile ou web native, ou até mesmo AI agent. E eu vou explicar cada um aqui para vocês. O que é um Vertical AI? Vertical AI é um software focado em apenas um nicho de mercado. Por exemplo, vamos supor que você conseguiu um cliente que ele é de joias. Você é um nicho de joias, um mercado de joias. Você vai criar uma solução para ele, um software apenas para esse setor. Você vai identificar quais são as principais necessidades, os gargalos que eles têm ali durante a operação e você vai apresentar um software específico para lojistas de joias, ou seja, você vai criar uma vertical AI, um software com IA, onde é capaz do seu cliente matar aquele gargalo, aquela dificuldade que ele teve, e você vai focar apenas no nicho. Então, o diferencial do vertical AI é que você consegue focar em um único público-alvo, em um nicho específico, ou seja, micro nichos e você consegue encontrar uma dor de mercado e oferecer serviços, além de também ter uma vantagem competitiva muito à frente e a monetização típica, com recorrência com planos, assinaturas, manutenção, enfim. E AI Agent, provavelmente você já ouviu falar muito dos AI Agents, que é o que muitas pessoas estão falando aí ultimamente, mas o diferencial dele é o público-alvo. Você consegue encontrar uma dor de mercado e oferecer soluções. Os AI Agents não são apenas você oferecer serviços de automação no WhatsApp. É importante sim, mas tem outros diferenciais que você consegue oferecer. Por exemplo, consegue oferecer uma AI agent que fica responsável por postar os vídeos dos influenciadores. É possível você criar tudo no N8N. Então,
você tem uma vantagem competitiva que os agentes eles executam tarefas de maneira autônoma e você consegue também oferecer monetização típica. Criação de agentes é através do N8N, você pode usar o Windsurf também, ou o N8N, que é o mais recomendado nesse caso, que é um fluxo que eu vou mostrar para vocês. E com o N8N eu consegui fechar uma parceria com um cliente na semana retrasada, onde eu irei oferecer um serviço de automação de WhatsApp para ele, e aqui ele diz: negócio fechado, daremos início essa semana. Mas vamos lá. Antes de eu apresentar para vocês como é que é o fluxo do N8N, eu vou mostrar a arquitetura de um agente. Vamos lá. Como é que funciona a arquitetura de um agente de inteligência artificial? Você escolhe um modelo, uma inteligência artificial, um LLMS, que é uma linguagem. Por exemplo, o GPT, Llama, Claude, o Gemini, você escolhe qualquer um desses, você pode escolher o GPT, mas lembre-se, você vai ter custos com a API. Por isso que eu recomendo a Grok. Depois você pode dar uma pesquisada lá no Google. Ela é uma inteligência artificial que ela disponibiliza fichas gratuitas para você usar no seu agente. Mas vamos lá. Você escolhe o modelo de inteligência artificial, você dá um prompt, por exemplo, quero que você seja uma inteligência artificial e atenda clientes que têm interesse apenas em joias de ouro, joias de prata, enfim. E aí você dá o prompt geral, o prompt base. Depois desse prompt base, você dá o comando de memória. Por exemplo, quando o cliente for entrar em contato com esse agente de inteligência artificial, ela vai falar o nome dela. Por exemplo, meu nome é Nicole e tenho interesse aqui nessas joias que eu vi no Instagram da loja de vocês. Aí ele vai ter essa memória de curto ou de longo prazo, onde vai lembrar ali do nome desse cliente. Vamos lá. Depois você dá a base de conhecimento, você pode dar arquivos personalizados, tipo enviar o link do site da empresa do seu cliente, por exemplo, o link onde tem todas as informações do lojista, você dá como base de conhecimento, ou até mesmo dá a base de conhecimento ali através de texto, falando sobre cada produto para o seu cliente. E as ferramentas que você consegue, como executar consultas no Google, enviar mensagem no WhatsApp, enviar e-mail, verificar clima, etc., e interagir com o banco de dados. Vou mostrar para vocês agora em tempo real, lá no N8N. No N8N você pode colocar no Google, criar sua conta no N8N, eles vão lhe dar um período gratuito para você usar lá no N8N e você vai conseguir usar por 14 dias grátis. Mas vamos lá, como é que funciona a estrutura aqui do N8N. Eu vou explicar de uma maneira bem breve para esse vídeo aqui não ficar muito longo, mas caso vocês queiram, depois que eu comente a fundo sobre o N8N, vocês podem deixar aqui no comentário desse vídeo, onde eu faço um vídeo mais específico sobre o N8N. Mas, basicamente, é o fluxo de projetos. Vou mostrar aqui para vocês na tela inicial. Basicamente, você cria um novo workflow. Vou mostrar uma aqui que eu já tenho para ficar mais fácil. E aí, vamos supor, você cria por aqui, eu dei um comando, dei um node chat, onde quando eu mandar uma mensagem a essa inteligência artificial que eu desenvolvi, esse AI Agent, ele tem a base do Grok, que eu falei para vocês, que usa a ficha gratuita, ele tem a memória e ele tem a base de conhecimento do Wikipedia. Por exemplo, vou mandar uma mensagem para esse AI Engine. Depois eu posso novamente criar toda essa estrutura, mostrar para vocês como é que vocês conseguem criar. E até mesmo você pode desenvolver essa estrutura do N8N sozinho ou usar alguns dos templates que eu vou disponibilizar nesse vídeo. Mas é apenas para quem comentar lá no meu Instagram, isso aqui, essa palavra-chave. Se você comentar essa palavra-chave lá no meu Instagram, que eu vou estar deixando aí na tela, Cauã Guedes, esse é meu Instagram. Você comentar WAI63, eu vou disponibilizar um template para você de N8N. Então fica atento aí. Mas vamos lá voltar aqui para o conteúdo. Lá no N8N eu vou apertar aqui no chat, mostrar para vocês aqui em tempo real, vou executar esse chat e aí vou fazer uma pergunta aqui para essa inteligência artificial. Vou falar aqui, ativei ela, vou mostrar todo o fluxo dela funcionando aqui em tempo real para vocês. Vou fazer uma pergunta aqui sobre o Brasil. Vamos lá. Quando foi a primeira Copa? Quando foi
que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo? Vou fazer uma pergunta aqui sobre temas gerais, vamos lá. E vou falar que meu nome é Cauã para ver se ela lembra dessa memória. E meu nome é Cauã. Só tô mandando uma mensagem de exemplo. Vamos lá. Ela começou a gerar o fluxo do workflow aqui do N8N e vocês podem ver, mas ela mostrou algumas informações aqui. Desculpe não achar, mas provavelmente deve ter dado algum erro aqui. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para ver. Quem proclamou o Brasil? Deixa eu ver se agora vai. Mas provavelmente deve ter dado algum erro aqui de memória. Agora foi. Vamos lá. Ele diz aqui: o Brasil foi proclamado independente em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro. Ou seja, vou contar aqui, ele desenvolveu com esse AI Agent, ele criou toda a memória da conversa, ou seja, ele deu a memória da conversa, ele usou a inteligência artificial da Grok e pegou um arquivo do Wikipedia e passou para o Google Sheets, ou seja, quando vocês forem ver aqui, ó, o Google Sheets que eu fiz, ele salvou a pergunta eu que fiz, então você consegue fazer milhares de coisas com o N8N, seja desenvolver para pegar clientes, seja você mandar uma informação e esse AI Agent buscar clientes no Google, mandar mensagem no WhatsApp para clientes, enfim, você consegue desenvolver milhões de possibilidades com o N8N. E esse aqui é o fluxo que eu usei para desenvolver esse AI Engine. Lembra que eu falei para vocês que esse AI Engine, ele consegue ter a memória, ele consegue ter as ferramentas, ele consegue ter um modelo. Ou seja, essa é a arquitetura de agência de IA. Vamos lá agora pro App Mobile. Já no App Mobile, o que é um App Mobile? Vou falar para vocês. Provavelmente você já conhece a App Store, a Play Store, que é essa página de produtos que você instala qualquer aplicativo dentro do seu próprio celular, seja smartphone ou iPhone. E aí você consegue desenvolver um aplicativo e oferecer como um produto, oferecer como um SaaS e ganhar comissões ou ganhar uma vantagem competitiva sobre outros clientes ou sobre outros concorrentes. Então você consegue oferecer essa forma de SaaS, que é um app mobile. Vamos lá. O público-alvo é amplo, você consegue encontrar um nicho e oferecer uma novidade de urgência. A vantagem competitiva tem poucos aplicativos no mercado e eu digo isso porque lembra que eu falei lá no início que eu desenvolvi dois aplicativos, eu criei um aplicativo de tradução simultânea, que é esse aqui, o Vox Translate, e eu criei um aplicativo de patch, de gerenciamento de patch e postei lá na App Store. Vou mostrar aqui até para vocês a tela da App Store para vocês verem. Se vocês forem agora na App Store de vocês e colocar Bellings ou Vox Translate, vocês vão ver esse aplicativo que eu criei no App Store. Mas vamos lá. Lá no App Store, você consegue desenvolver qualquer aplicativo que seja. Você consegue ganhar monetização típica, seja freemium, que você oferece tempo grátis, e seja modelos de ofertas, de como você faz por exemplo, a pessoa paga um plano mais barato e tem uma funcionalidade reduzida, e paga um plano Pro que tem uma funcionalidade mais abertas, né, limitadas. E eu desenvolvi eu estou desenvolvendo um software que eu vou documentar em público nesse meu canal, que se chama Trellis, que eu desenvolvi no Windsurf e eu vou mostrar para vocês aqui. Desenvolvi ele no Windsurf e também usei como banco de dados o Supabase. Eu vou mostrar aqui como está ficando o desenvolvimento em tempo real para vocês aqui do Trellis. Trellis é uma IA terapeuta, eu vi a necessidade do mercado e eu pensei em um nicho específico que é de saúde mental e desenvolvi uma IA terapeuta. Como é que funciona aqui essa IA terapeuta? Vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, ela tem a inteligência artificial, tem uma memória, só que elas têm algumas funcionalidades diferentes, que é algumas filters que eu desenvolvi. E vamos lá, eu criei toda ela aqui no Windsurf, que é esse site aqui que eu mostrei para vocês, que vocês podem instalar. Eles dão o Windsurf gratuito, com uma inteligência artificial gratuita,
mas caso vocês queiram usar inteligências artificiais como Claude, como GPT, como XAI, que é do Grok, você consegue pagar o modelo de fichas dele do plano Pro, que é o que eu utilizo. Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que você poderá se inscrever e participar do plano Pro e vai ganhar 250 créditos de prompt a mais para você desenvolver ainda mais o seu projeto. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui a estrutura. Eu basicamente entrei no Windsurf depois de ter instalado e criei toda a base do projeto, toda a linha de código do projeto, usando apenas um prompt para mostrar para vocês aqui em tempo real. Eu mandei prompts para ele, falei assim, ó, agora a gente vai desenvolver o chat, vai desenvolver o front-end do projeto. E ele basicamente fez tudo isso usando apenas um prompt, ou seja, ele desenvolveu toda essa base aqui de arquivos usando um prompt que eu usei e ele construiu o Trellis, que é essa inteligência artificial terapeuta que eu ainda estou desenvolvendo e vou documentar em tempo real lá no meu canal no YouTube principal. Mas basicamente vocês conseguem ver aqui o modelo que eu vou usar é o Gemini como uma oferta mais barata como entrada e o GPT-5 como memória base aqui do projeto. E aí, vamos supor, se o usuário fosse do plano gratuito, ele conseguiria entrar aqui na conversa com a inteligência artificial Trellis, ou caso ele fosse do plano Pro, ele conseguiria basicamente falar com a inteligência artificial do Trellis no modelo de voz avançada. Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu só dar de novo aqui o comando para abrir o Trellis. Basicamente eu dou eu abro um terminal, dou um CD terminal para abrir o Trellis aqui. Eu vou mostrar em tempo real para vocês, ó. Dou um CD, ele entra, do npm rundev, ele atualiza aqui, abriu o terminal, vamos lá. Aí já dou um refresh aqui na página e aí vamos lá, ele aparece aqui de novo no nosso projeto. Mas vamos lá, agora voltar aqui para a apresentação. Lá no Windsurf você consegue ter essa liberdade. Eu recomendo o Windsurf para quem gosta ou já está acostumado a desenvolver no VS Code. Então você tem esse visual do Windsurf bem semelhante ao Visual Studio Code, Visual Studio Code. Então as pessoas que desenvolvem no Visual Studio Code já estão acostumadas e provavelmente o Windsurf vai ser mais fácil porque você vai ter essa liberdade para desenvolver seu software com mais propriedade. Já no Lovable, que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem desenvolver uma web native. O que é web native? É um site hospedado na internet, ou seja, o, o Twitter, por exemplo, é um web native, que ele tem a versão web, mas ele tem a versão no computador, ele tem a versão em nuvem, o próprio YouTube também. E aí você consegue também ter um público-alvo amplo, encontrar uma abertura em nicho e oferecer novidade e urgência. Além de ter uma vantagem competitiva por ser em nuvem. Para criar, você pode utilizar a Lovable. A Lovable é uma plataforma mais fácil, ou seja, para quem nunca mexeu em programação na vida, eu recomendo a Lovable porque você vai ter uma facilidade maior para desenvolver. Por exemplo, meu irmão de 15 anos desenvolveu um jogo usando, se não me engano, a Lovable. Então é muito mais fácil. E você consegue também fazer qualquer coisa na Lovable. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A Lovable, você entra nesse site, lá no Google, é só escrever Lovable normal. Você dá um prompt, não vou criar um novo aqui porque o projeto vai ficar muito grande, mas eu desenvolvi esse nos últimos 4 dias só para fazer um teste, que é uma calculadora de descontos. Ou seja, eu dei um único prompt e ele desenvolveu uma calculadora de desconto e vou mostrar aqui para vocês, ó, na prévia. Por exemplo, uma calculadora de descontos. Esse não é um produto forte, né? Talvez já tenha muitas ofertas, mas você consegue desenvolver qualquer projeto usando a Lovable, assim como eu desenvolvi também esse dashboard de academia. Ou seja, qual é o diferencial aqui? É você focar em subnichos, é você oferecer diferenciais para os seus clientes e, de certa forma, alcançar muitas pessoas nesse mercado.
Mas vamos lá, você consegue desenvolver qualquer coisa novamente só dando um prompt. Você consegue escrever ali naquele chat e aí qualquer coisa você consegue reajustar. E eu recomendo você usar o banco de dados do Supabase. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo específico falando sobre como é que você integra o Supabase. O Supabase é onde armazena todas as conversas dos seus clientes, todo o arquivo que uma pessoa gera no seu software, no seu SaaS, ele é armazenado no banco de dados do Supabase. Por exemplo, um cliente cadastrou a primeira vez no seu aplicativo, cadastrou a conta, cadastrou as informações e você consegue armazenar tudo no Supabase. E aí, quando o cliente for entrar outra vez no seu SaaS, vai estar tudo armazenado ali certinho. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de integração no Supabase, é só comentarem que eu faço um vídeo mostrando como é que vocês podem integrar. Mas vamos lá. Como é que vocês podem ter uma ideia de milhões? Vocês devem criar primeiro, acima de tudo, um MVP. O que é um MVP? Um MVP é um mínimo produto viável, onde você oferece um software ali com mínimas funcionalidades, com funcionalidades básicas ali para o seu cliente, e você não vai ter aquele trabalho de você desenvolver meio mundo de coisa, meio mundo de funcionalidade e depois não ser uma dor que o mercado quer comprar. Então eu desenvolvo qualquer projeto com MVP, com uma simple threat filter, que é uma simples funcionalidade, e aí depois, lá na frente, se eu ver que a galera gostou do projeto, eu começo a desenvolver mais funcionalidades. E você consegue encontrar um produto no mercado usando engenharia de prompts. Por exemplo, eu criei aqui um prompt escrever assim, 5 tecnologias com IA no nicho tal que você quiser usar. E me deu um modelo de SaaS que ainda não existem, mas são plausíveis até 2030. E como funcionaria, quais problemas eles resolveriam e os riscos envolvidos. E com esse prompt eu desenvolvi o Trellis. Ele me deu essa ideia do Trellis e eu usei o Gemini. Você pode usar também o GPT-5 ou o Gemini, mas nesse caso eu recomendo o Gemini. Mas vamos lá. Depois de você ter pego essa ideia, eu recomendo muito você entrar em subnichos, porque provavelmente, como você está começando no mercado, se você for alcançar nichos que são mais amplos, você vai ter uma concorrência absurda ali com muitas pessoas que já têm esses nichos e já atuam nesse nicho. Então, se você desenvolver subnichos dentro do mercado, por exemplo, vamos ver aqui, no mercado de saúde, se você desenvolver um produto para colesterol, por exemplo, é um subnicho que você poderia oferecer uma funcionalidade específica para esse subnicho colesterol. Então você consegue oferecer muitas coisas. A validação rápida, eu recomendo você fazer uma landing page, pegar os usuários, os e-mails ali dos usuários, uma landing page que você consegue ter acesso a o e-mail desses clientes, e eu recomendo muito você usar o Framer. O Framer é uma inteligência artificial, ele tem uma inteligência artificial que você consegue construir sites em minutos. Por exemplo, esse meu site aqui provavelmente você já viu quando você colocar na minha bio do meu perfil. Eu desenvolvi inteiramente usando o prompt do Windsurf. A única coisa que eu fiz de diferente foi colocar as imagens. Como é que você usa a inteligência artificial aqui do Framer, perdão? Você aperta aqui, ó, vou mostrar para vocês criando um novo aqui para ficar mais fácil. Você vai lá no Framer, você cria um novo, aí vamos supor, vou usar esse daqui, ó, que eu desenvolvi também usando a inteligência artificial do Framer. Você cria aqui, aperta aqui em mais, aperta em, cadê, deixa eu ver, se eu não me engano, aqui, um wireframer, você dá o prompt que você gerou ali com o Gemini e ele cria todo o seu site. Ou seja, se você pegar um site desse aqui, com MVP, você anunciar nesse site, colocar uma quantidade de leads desse site e fazer um formulário onde você fala dos benefícios do seu software, do seu SaaS, e a galera veja, poxa, ó, esse software aqui é um software ideal, então eu vou me inscrever ou vou pagar antecipado. Então você consegue desenvolver qualquer coisa usando o Framer, o IA do Framer ou até mesmo do Replit, essa inteligência artificial aqui que também cria sites, que eu recomendo demais vocês usarem. Depois de você ter feito o login no Replit, você consegue dar um prompt e ele cria um site perfeito para o seu negócio, para a sua landing page de início. Vamos lá. E aí você faz um teste de anúncio, seja Meta Ads, Google Ads,
e aí você consegue verificar se o mercado ali é viável, se o mercado tem demanda. E vamos lá. Depois de você ter 10, 100 mil leads ou 5 a 100 pessoas pagantes, aí você consegue validar se é um MVP interessante, que as pessoas pagariam de fato para usar o seu software, o seu SaaS. Mas vamos lá. E aqui as tecnologias e ferramentas que eu uso hoje é o Windsurf, quando eu vou criar um aplicativo, ou até mesmo um Web Native, que eu gosto de ter essa liberdade, e eu utilizo o Windsurf, e o Expo, que eu consigo ver as versões do aplicativo, como é que está ficando pelo celular. Por exemplo, como é que funciona? Vamos supor que eu fiz todo esse projeto do Trellis, e eu quero ver como é que fica no meu celular antes de eu subir para a App Store ou para o Play Store. E aí eu consigo usar o Expo, que eu consigo ver de fato como é que está ficando, que ele gera um QR Code e eu consigo ver uma prévia do projeto. Então você consegue ter mais liberdade e a curva técnica é maior. A plataforma que facilita o desenvolvimento de aplicativos, que é o Expo, que eu falei. E a Lovable, que é o Web Native, para quem não tem mais tanto conhecimento, quem não tem tanto conhecimento assim de software, eu recomendo a Lovable, que é rápido para desenvolver até mesmo agentes, softwares em Web Native. E aí, para você criar automação, eu recomendo o N8N, que você cria agentes que buscam clientes, se integram no WhatsApp, enfim. E você também pode usar o Replit e o Framer para criar a sua landing page do seu produto ou do seu software, enfim. E o destaque foi esse do Trellis, que eu criei em 2 dias, apenas usando o prompt. E já estou praticamente finalizando o projeto. E vou subir primeiro no Google Play, depois eu vou subir no App Store. E os modelos de precificações que eu mencionei são o freemium, que é o freemium, é você oferecer 14 dias grátis para o seu cliente, ou a assinatura mensal, que a pessoa paga por mês, ou o modelo até Enterprise, que é modelo B2B. Modelo B2B é você oferecer para outra empresa. E vamos lá, os canais de aquisição são orgânico, Reels, comunidade, building público, você documentar ali a sua jornada no Instagram, assim como eu estou fazendo, para você mostrar para os seus clientes os seus produtos ou até mesmo tráfego pago ou parceria com influenciadores. E exemplos de subnichos pode ser academia, você oferecer um software para academia, um software para igreja, de gestão de membros de igreja, software de pet shop, de coaching, enfim. Esses são exemplos de subnichos, mas vai de acordo com você, com sua ideia. E se você achou que esse projeto é muito difícil de você desenvolver um software, um SaaS. Aqui entra a Nexari, que é uma software house, onde eu e minha equipe vai desenvolver um software para você e a gente cria todo o seu projeto de software e vai lhe entregar todo pronto. Ou seja, qualquer ideia que você tiver, a gente vai fazer sob medida com tecnologia de ponta. E os entregáveis que você vai ter por ter assistido esse vídeo até aqui. Você vai ter acesso a alguns flows do N8N, prompts para o Lovable, checklist de 30 dias e essa apresentação aqui que você pode ter também. E você deve me enviar uma DM no Instagram, no meu Instagram, que eu vou deixar na bio, Cauã Guedes. Você envia essa DM aqui personalizada e eu vou saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Mas vamos lá. Se você entendeu todo esse projeto, se você está vendo essa oportunidade aqui de você entender de fato como é que funciona você desenvolver softwares, desenvolver projetos, eu digo, essa é a sua melhor oportunidade para você desenvolver qualquer ideia. Se vocês quiserem assuntos de outros vídeos, trazendo assuntos mais específicos sobre Supabase, integração, criação de projeto real, vocês podem deixar no comentário, ou até mesmo se vocês estiverem curiosos para ver a documentação em público do projeto Trellis, eu estou desenvolvendo a IA Terapeuta, vocês podem assistir no meu canal no YouTube principal, onde eu vou deixar também aí na bio desse vídeo. Mas o céu já não é nem mais o limite, você consegue de verdade alcançar o universo e você consegue desenvolver qualquer ideia e trazer em software, em SaaS e alcançar múltiplos milhões, assim como esses jovens que eu mencionei, esses cases, você consegue também. Mas eu espero que você tenha assistido até aqui. Me mande uma mensagem o que é que você achou.
Me acompanhe lá no Instagram e siga esse canal aqui, onde eu vou trazer de fato conteúdo específico sobre criação de SaaS e criação de software, realmente para quem quer construir, quem quer avançar nesse mercado. Foi um prazer ter você até aqui e um abraço.